Oi, meu nome é Eduardo Molon, sou professor de Tai Chi Chuan, aluno do mestre Chen Jun, que é filho do grão-mestre Chen Xiaowang. Esse é o oitavo de uma série de vídeos, onde eu explico a teoria do Tai Chi, e ele fala sobre as três harmonias externas. Em chinês, as três harmonias externas são conhecidas como Wai San He. Nesse vídeo eu concluo a descrição da estrutura do corpo no Tai Chi Chuan. No ensino de Tai Chi Chuan, conforme o grão-mestre Chen Xiaowang preconiza, nós temos uma formulação que se chama 6 harmonias. As 6 harmonias estão dentro do princípio da naturalidade, porque elas descrevem o estado natural de conexão de todo ser humano. As 6 harmonias são divididas em 3 harmonias externas e 3 harmonias internas. As 3 harmonias externas são: ombros e quadris se conectam, cotovelos e joelhos se conectam, e mãos e pés se conectam. As 3 harmonias internas são: o coração e a mente se conectam, a força e o Qi se conectam, e os tendões e os ossos se conectam. As 3 harmonias internas dependem da formação profunda das 3 harmonias externas e são resultado de um caminho longo a ser percorrido. Na nossa prática diária, nós devemos dirigir nossa atenção para as 3 harmonias externas, porque elas são a causa. A racionalidade médica chinesa, com a teoria dos canais, descreve uma rede de canais de energia que irriga todo o seu corpo. Esses canais são relacionados de várias maneiras, por exemplo, interior e exterior, meio-dia e meia-noite, 5 elementos. Uma das prescrições de tratamento no Neijing diz o seguinte: o alto se trata pelo baixo e o baixo se trata pelo alto. O yin se trata pelo yang e o yang se trata pelo yin. Essa prescrição diz respeito às 3 harmonias externas. Um acupunturista habilidoso trata o local adoecido à distância, indiretamente. Por exemplo, se você tiver um problema no joelho, o problema vai ser tratado com agulhas no seu cotovelo. Um problema no seu pulso é tratado com agulhas no seu tornozelo. Um problema no quadril pode ser tratado com agulhas nos ombros. A mensagem importante aqui é a seguinte: mesmo alguém que jamais tenha ouvido falar de Tai Chi Chuan e que nunca tenha feito sequer acupuntura antes, se for um bom acupunturista, vai ser tratado segundo as regras do Wai San He. Isso quer dizer que as 3 harmonias externas existem naturalmente no seu corpo, mesmo que você nunca tenha treinado. Por quê? Elas são a estrutura natural do corpo humano. O que nós fazemos quando nós praticamos Jian Zhuang ou Tai Chi é tentar alinhar o corpo cada vez melhor, de modo a seguir as leis naturais do Tao expressas na estrutura do corpo através do Wai San He. Alinhar é uma palavra perigosa porque ela pode ser facilmente mal interpretada. É claro que as relações do Wai San He têm que existir constantemente durante a prática do Tai Chi, não importando em que postura você esteja. Isso quer dizer que o alinhamento a que nós nos referimos não é um alinhamento geométrico. Ele é um alinhamento que existe em qualquer postura do Tai Chi Chuan. Ou seja, ele não é um alinhamento feito por retas e graus. Não apenas isso, mas, acima de tudo, o Wai San He não é algo que você imagina, nem é feito por fora do seu corpo. O Wai San He é uma conexão real que existe e é por dentro do seu corpo. Você ainda não sabe fazer essa conexão e é exatamente o processo de aprender a fazer a conexão, desde, por exemplo, o seu ombro até o seu quadril, que cria a existência sólida e concreta de uma conexão real dentro do seu corpo, não apenas na sua imaginação e muito menos por fora do seu corpo. As ligações entre ombros e quadris, cotovelos e joelhos e mãos e pés existem através dos canais de energia do seu corpo. Os 6 grandes canais
que eu mencionei no vídeo sobre medicina chinesa são as ligações entre essas articulações citadas no Wai San He. Quando nós movimentamos o corpo, o único modo de manter essas ligações existindo constantemente em qualquer postura é movimentar o corpo liderando com o dantian e seguindo com o resto do corpo todo. É assim que os princípios de estrutura e de movimento do Tai Chi Chuan se integram e se complementam. Na verdade, o corpo está todo conectado em todas as direções. O meu mestre de acupuntura, quando eu estava aprendendo no consultório dele, ele perguntava para mim e para os meus colegas em que região do corpo nós queríamos que ele colocasse as agulhas para o próximo paciente que fosse entrar no consultório, sem que nós nem soubéssemos o que o paciente tinha ou qual seria a região mais apropriada para tratar aquilo. A gente escolheu uma região aleatória, por exemplo, antebraço, e o nosso mestre tratava aquele paciente colocando agulha só no antebraço dele. Isso significa que o Wai San He é, na verdade, um guia para que você use as relações mais fortes que existem no corpo, mais evidentes, para guiá-lo no processo de tornar o seu corpo uma unidade e seu movimento um único movimento integral. O que isso quer dizer no seu dia a dia, quando você vai praticar Tai Chi Chuan? Eu perguntei exatamente isso ao grão-mestre Chen Xiaowang no primeiro seminário dele no Brasil, em 1998, durante o intervalo. Tudo que acontece com a sua mão acontece com o seu pé do mesmo lado. Tudo que acontece com o seu cotovelo também acontece com o seu joelho do mesmo lado do corpo. Tudo que acontece com o seu ombro acontece do mesmo jeito no quadril do mesmo lado do corpo. Observando, por exemplo, a mão no exercício de desenrolar a seda, quando a mão assume uma posição voltada para fora, por exemplo, existe uma torção que se propaga desde o dantian até a ponta dos dedos, numa determinada direção naquela mão. Exatamente a mesma torção, na mesma direção, se propaga do dantian até o pé daquele mesmo lado do corpo. Um raciocínio idêntico é aplicado aos cotovelos e joelhos e às mãos e aos pés. No lado oposto do corpo, acontece a mesma coisa. O cuidado que você deve ter é o seguinte: você não pode forçar isso a acontecer. O Wai San He e o movimento idêntico dos pés e das mãos do mesmo lado, os cotovelos e joelhos, ombros e quadris, deve ser um resultado natural do seu treinamento, da sua postura e do seu relaxamento. Uma outra forma de você se valer do Wai San He no seu treinamento diário é a seguinte: as articulações do seu corpo não progridem na qualidade do alinhamento, do movimento e do seu relaxamento exatamente do mesmo jeito. Elas progridem mais ou menos juntas, mas tem uma pequena diferença de progresso entre elas. Então você pode usar o raciocínio do Wai San He para utilizar uma articulação em que você tenha obtido um progresso como exemplo para a articulação ligada a ela. Por exemplo, se você consegue relaxar e alinhar melhor o seu ombro direito, depois de um pouquinho de treino, você já consegue usar esse alinhamento e esse relaxamento para guiar o posicionamento melhor da junta coxofemoral do lado direito do corpo também. O que quer dizer, então, a abertura das articulações, levando em consideração tudo que a gente sabe sobre o Wai San He? Nas instruções padronizadas pelo grão-mestre Chen Xiaowang, na entrada do Jian Zhuang, ele diz o seguinte: ombros e quadris, relaxar e abrir. Depois, cotovelos e joelhos, relaxar e abrir. E depois, mãos e pés, relaxar e abrir. Por isso, nós podemos concluir que todas as articulações do corpo precisam ser abertas. Não apenas o que se conhece habitualmente por Qua, ou seja, a junta coxofemoral com a musculatura associada em volta dela. Os cotovelos e joelhos também precisam ser abertos, os ombros precisam ser abertos e as mãos e pés precisam ser abertos. Se o corpo está todo ligado, mais uma vez, isso deveria ser autoevidente. Mas veja só, você não tem nenhuma limitação de movimento, de arco de movimento nos seus ombros, por exemplo. Você não precisa fazer nenhum alongamento especial
para abrir os ombros ou para abrir os pulsos, muito menos para abrir os cotovelos. Então isso quer dizer que abrir o quá, abrir a junta coxo-femoral, não se trata apenas de você conseguir sentar no chão com as pernas afastadas e encostar a virilha no chão, por exemplo. É claro que você ter força e ter alongamento ajuda na abertura das articulações, porque você vai ter mais facilidade de posicioná-las corretamente. Mas abrir uma articulação não significa alongá-la. Abrir significa um processo profundo de relaxamento e reposicionamento, de redistribuição de força, que passa a permitir a passagem do Qi e a formação do Jin, que é a força fluida a qual nós nos referimos no Tai Chi. A abertura é o processo que permite solidificar a ligação descrita pelo Wai-San He efetivamente. O Kwa, ou seja, a junta coxo-femoral com a musculatura associada em volta dela, possivelmente é a articulação mais importante em que isso tem que acontecer, porque ela é a articulação mais próxima do centro e que influencia mais a postura do corpo como um todo. Mas veja bem, exatamente por causa do que o Wai-San He descreve, não é possível abrir o Kwa sem abrir o ombro também, porque eles são ligados e se conectam. O processo de abertura, para finalizar, dá-se em todo o corpo ao mesmo tempo. Então lembre-se ao praticar. Tudo que acontece com o ombro direito acontece também no movimento com a junta coxo-femoral do lado direito. Tudo que acontece com o cotovelo do lado direito também acontece com o joelho do lado direito. Tudo que acontece com o seu pulso do lado direito também tem que acontecer de modo idêntico com o seu pé e tornozelo do lado direito. A mesma coisa vale para o lado esquerdo do corpo. Muito obrigado. Por favor, fique à vontade para usar esse vídeo se vocês quiserem para alguma aula. Só peço a gentileza de vocês não editarem. Obrigado.